eu fiquei só a ver o meio do carro. Eu quando... Ai, mas vou deixar. Qualquer coisa que eu despachar lá. Aqui, podia ser aqui, se faz favor. Boa tarde a todos, bem-vindos à segunda parte do segundo dia. Vamos começar esta tarde com o Sr. Luís Gandeiro. Luís Gandeiro é técnico de artes gráficas no Departamento de ETAG do Politécnico de Tomar desde 1991, empresário em nome individual de coordenação e design desde 1989. Licenciado em Design e Tecnologia Gráfica pelo Instituto Politécnico de Tomar, começou a sua atividade profissional na tipografia Gouveia, passando pela tipografia Diplomar e pelo departamento de restauro dos ANTT, antes de ingressar no Politécnico de Tomar. Colabora com os alunos de ETAG em Foto nos seus projetos, contribuindo para a aquisição das suas competências profissionais. Atualmente está envolvido no projeto As Edições Pedinte, que conta com a parceria de escritores, ilustradores e designers, entre outros. Uma salva de palmas. Agora, pronto, vai ser assim. É uma honra enorme estar aqui. Já faço parte disto há muitos anos e não queria começar isto sem duas notas prévias. Uma para todos os outros Gardec que houve. Alguns me interessaram o mesmo convite que este Gardec e aos quais eu sempre disse que não.
Continuo a achar que dizia que não, certo do meu não, porque dava a hipótese de vir gente de fora, gente que vocês, por norma, não ouvem, com pontos de vista novos. Os meus pontos de vista podem sempre ser dados ao longo do ano todo, ao longo dos 3 anos todos, sempre. Uma outra nota para o facto de o convite me foi feito, também pôr a hipótese de eu apresentar aqui o que eu faço fora desta casa. Eu achei que não, pensei muito nisso e achei que não devia, até por o respeito que tenho aqui assim, à casa, não é? Achei que não devia mostrar aqui nada do que eu faço fora daqui. Poderei, noutras circunstâncias, como é óbvio, e vocês, alguns, sabem o que eu faço. Aqui vou simplesmente olhar para o que eu faço aqui e o tema deste ano entusiasmou-me, porque acho que poderei ter algo a acrescentar, alguma dica a dar-vos acerca do que é este mundo em que todos nós estamos, não é? Que é um mundo que precisa de tudo para o ontem. E mesmo aqui, no sítio onde eu estou, embora isto seja função pública, dá a ideia que parece que há sempre tempo para que se faça tudo. Eu sei que é assim, mas aqui no nosso caso não, porque isto é função pública, mas nós temos prazos que nos pedem sempre para o ontem. As funções que eu desempenho mais aqui nesta casa coincidem com a última fase do processo todo gráfico que qualquer coisa tem. E daí eu sentir, como sinto sempre, uma pressão mais alta ainda, porque se nós temos um dia estimado já para termos tudo feito, ora, quem está antes de mim, se falhar um dia, se falhar 2, os 3 ou 4 ou 5 dias que eu tinha para as coisas serem feitas, transformam-se em 1 ou 2. Ora, por este ponto de vista, nunca nada seria feito. As coisas nunca eram feitas a tempo. Eu preciso de 5 dias, deram-me 2, desculpem lá, daqui a 3 está isto feito. Não, quer dizer, com os anos também, e não só os anos, eu se calhar desde que comecei nisto, sempre tive o hábito de tirar ilações de cada ato que eu faço. E com o tempo fui-me apercebendo quais etapas dentro do que eu faço mais facilmente eu iria buscar tempo. Sempre a nossa área e a área onde eu estou, não é? A área que finaliza tudo é uma área em que há muita coisa feita com as mãos, não há tanto equipamento assim, há uma prestação do indivíduo e é aí que nós temos que pensar sempre onde é que podemos ir buscar algum tempo para que as coisas possam ser feitas na hora, no dia em que estão para ser feitas. Eu tenho vários exemplos de coisas que foram feitas aqui. Lembro-me, estava eu aqui há 6 meses, um ano, se calhar isto foi, presumo que em 1992. A maior parte não sabe, já ouviu esse número, mas se calhar não sabe o que isso é. Mas estávamos em 92, se não me engano, e isto ainda era escola de tecnologia só. E nós todos os anos tínhamos um guia do aluno, que era dado aos alunos novos que vinham, com toda a informação que hoje em dia está no site, está na app do IPT, daí já não haver guia do aluno. E esse guia tinha um dia para ser dado aos alunos. Esse dia coincidia com o dia da abertura solene das aulas. Nós, nessa época, não
tínhamos impressor a tempo inteiro. Tínhamos um técnico que vinha da gráfica monumental e vinha cá à noite, uns dias, vinha cá ao sábado, e logo aí, portanto, ainda não tinha, digamos, toda a experiência que tenho hoje, como é óbvio, né? Isto foi há 26 anos, e aquilo foi sendo feito durante uma série de tempo, até que chegou à véspera. E a capa não estava feita ainda. Portanto, a capa do livro era para ser preta e com as letras brancas. Né? Ora, chegou à véspera e ainda não havia capa. Aí está. Portanto, só havia duas hipóteses. Ou não havia livro, então houve que pensar alguma coisa naquela noite, na noite antes. E então, chegou-se àquele dia, não havia ainda a capa, que estava para ser feita naquele dia, estava o tal técnico cá, até que resolveu-se muito rapidamente, não se vai meter no fundo preto nisto, senão a capa não seca agora esta noite, para ainda ser posta, portanto, para ser posta no livro, e para estar o livro daqui por umas horas, nas mãos já de alunos. Muito simplesmente, é mais fácil secar as letras só do que o fundo todo. Eu próprio, nessa altura, percebi que não só, não sei se calhar por aí, isto foi um exemplo, como muitos outros que houve, mas não só temos que ter capacidade de dar resposta rápida, como temos que ter capacidade de fazer alterações e simplesmente ter um plano B sempre, para não estarmos presos a uma situação de última hora. E assim foi. Fez-se a capa. Nessa noite estive aqui até às 5h30, 6 da manhã. Já agora só um pequeno traço de humor, não é muito hábito em mim, mas pronto, vá lá. Eu nessa altura ainda desfazia a barba, porque eu não faço a barba, desfaço. E nessa noite cheguei a casa às 6 e tal, ainda fui à cama, levantei-me às 7 e tal, porque tinha que estar aqui às 9. Lá vou eu, espelho e tal, desfazer a barba. Vim para aqui no dia desta festa toda, eu tinha mais cortes na cara do que não sei o quê. Acho que foi daí que eu nunca mais fiz a barba. Mas pronto, enfim, isto é um dos pontos. Agora, olhando para vós que estão aqui, que irão sair, uns já este ano, outros para o ano, enfim, tenho que deixar-vos alguns alertas, digamos, algumas dicas. Na vossa produção, uns irão para a área mais criativa, outros possivelmente para uma área técnica, e é mais sobre essa que eu hoje falo. E ainda que a pressão seja alta, como é quase sempre, nunca percam a noção de profissionalismo em cada coisa que façam. Não vale a pena vocês terem 20 coisas para serem feitas e, devido à pressão de ter que ser tudo muito rápido, fazerem 20 coisas incompletas, eu não vou dizer mal, mas incompletas, que vão afetar depois também a falta de tempo que as pessoas que estão depois, e mais uma vez digo, eu como estou no fim da linha, portanto vejo isso e constato isso quase que no meu dia a dia aqui. Portanto, por muito que quem for para essa área tenha um ficheiro, tem que ver se o envia para a impressão, e como está com falta de tempo, não sabe onde é que há de ir buscar tempo, e mando isto sem miras. Isto até tem mancha, eles até veem depois por onde é que isto se corta. Quando tem mancha até não é mau, o pior é que às vezes não tem mancha. E quando não tem mancha, para se dar o corte à mancha, temos que andar com uma régua na mão. É importante, portanto, vamos tentar comer tempo noutras coisas, mas não coisas que temos que ter como fundamentais. Há outra coisa, e quem é aluno desta casa e que já passou por ali ao pé de mim, com certeza sabe que eu falo nisso muitas vezes, quando levam coisas lá, por exemplo, que eu discordo,
que eu pergunto-lhes, bleed, vocês não põem, não usam? Deixa acho que ia pôr a hipótese que ninguém lhes ensinava isso, mas parece que sim. Mas talvez porque a pressão é muita, porque temos 3 meses para que faça as coisas e as coisas fazem-se na última noite antes. Eu sei que também já fui aqui aluno. Eu sei que eu sou assim também, sendo aluno ou não, por norma, deixo passar algum tempo a pensar muito nas coisas e só as faço também muitas vezes à última da hora. Mas temos de ter essa noção que não vale a pena, e não aqui enquanto alunos, mas quando estiverem no campo mais profissional, nunca sintam que as coisas vos queimam nas mãos, porque depois querem-se ver livres delas muito rápido e queimam as mãos a outros. Portanto, vamos pôr em nós que há princípios que são básicos. Como, por exemplo, as imagens, ainda não há, e julgo que ainda está aqui o elemento da Xerox, pelo menos esteve ali fora. Pronto. Ainda não imprimem monitores, pois não? Pena. Porque há muita gente que edita imagens em RGB para impressão. Acho que é uma falha. A Xerox já devia ter arranjado uma hipótese de imprimir monitores. Não é tanto no vosso caso, alunos daqui do nosso curso, mas eu também contacto muito com alunos daqui de foto. E então esses, não é um caso que diga mal deles, que eu gosto muito deles, por isso faço muita coisa para eles, mas eles só conhecem o gama de cor RGB. Eu pergunto-lhes sempre se eles querem imprimir monitores, não há hipótese aqui. Portanto, e por vezes, quando depois vemos a impressão feita, sempre, sei lá, isto não era o que eu estava a ver, pois não. Editem as imagens diretamente nas 4 cores, com que as máquinas depois fazem, e assim percebem logo se têm que mexer na imagem ou não. As miras é outra coisa que é muito importante. O espaço a mais, e voltando, como já foi visto aqui, também se fala muito aí, por acaso até foi o tema de uma conversa, o último exame que eu fiz nesta casa enquanto aluno foi o exame de arte final. Na altura, quem dava isso era o professor Coelho. Ele, nesse ano, foi o ano em que ele se foi embora, e foi o meu saudoso amigo Luís Moreira que me deu esse exame. No dia do exame, portanto, ele disse-o em público, portanto, não estou a contar aqui nada que tivesse sido só entre nós os dois, nem era caso para isso. Ele disse-me: Luís, eu não tenho exame escrito nenhum, portanto vou-te fazer prova oral. Por favor. Por acaso também foi às 2h30, portanto eu gosto das coisas depois de almoçar bem e tal. E então ele lá me fez as questões que achava que devia pôr, até que acabei o meu último exame a pôr-lhe uma questão a ele, que é uma coisa que me, digamos, facilita e aterroriza a vida, esta minha vida profissional. E eu tenho um princípio de achar que a fita cola e a impressão digital foram duas coisas muito boas, mas foram as piores invenções que já apareceram aqui. Pelo menos para nós, enquanto produtores gráficos e enquanto restauradores de livros. E eu, na altura, acabei, como digo, o meu exame, pus-lhe esse caso, ficou a olhar para mim. Eu sei que tu não bates bem, mas
então, mas de onde é que vem essa ideia? Depois lá tudo, e no fim acabamos por pronto, estar de acordo que a fita cola, sem dúvida, foi uma coisa muitíssimo boa, qualquer coisa que se quando rasga, metemos a fita cola. Nos livros antigos, epá, por favor, nunca o façam. Só quem, quer dizer, restaura livros é que sabe o quão mal, não é, Paulo? Só quem, epá, restaura livros é que sabe o quão mau é o uso da fita cola e quando ela permanece em contacto com as fibras, muito tempo depois não há forma de sair, sai o acetato e a cola fica lá, fica uma mancha nos livros. Portanto, parece ter sido uma coisa tão boa para nós, enquanto intervencionadores de livros, não gosto muito de dizer restauradores, parece que é assim um termo assim muito forte. Enquanto alguém que mexe nos livros, é mau. A impressão digital, sem dúvida que está aí, está em todo o lado. O offset cada vez é menos, cada vez o digital é mais, portanto isto quer dizer que já não se fazem prints só de 3 ou 4 ou 5 folhas, já se fazem prints de livros inteiros, já se faz tudo isso. Tudo isto é muito bom, nada melhor do que eu ter uma imagem, fazer print e vê-la logo feita. Quando passamos para a produção, e infelizmente, e sem dúvida as marcas todas, têm resposta técnica para isso nas gamas altas. Ora, o que se passa é que grande parte de nós faz coisas com equipamentos de gama baixa, como se eles fossem de gama alta. Ora, aí está depois o tipo de dobra as folhas, os tais prints que foram feitos de um dia para o outro, que se fossem feitos em offset levavam 2 ou 3 ou 4 dias, assim, fez-se aquilo, é bom, é rápido. Agora, é mau. É mauzinho depois quando o tipo pega naquilo, quando dobra aquilo, quando não bate certo, porque esses equipamentos de gama baixa, isto não é dizer mal da marca, das marcas todas, não fazem registro de papel. Portanto, não há hipótese que aquilo bata muito certo. Portanto, quando se corta sem impressões e se calhar alguns postos aqui estão, já lá foram ao pé de mim ali assim dentro, e chegavam lá e disseram: Luís, olha, corte-me isto aqui. Eu digo: vocês não têm margem à volta disto para o corte, isto se calhar vai-se ver aqui brancos aqui em algumas folhas. Não, Sr. Luís, isto é um ficheiro só. Eu sei que isso é um ficheiro só, mas saíram 100 cópias disso e a máquina se calhar não pôs a mancha no mesmo sítio nas 100 folhas. Portanto, se calhar vamos ter... Vocês têm aqui um 15 fica-vos em 14,5, para aí, vocês vão lá que já não levam isto lá. Portanto, pronto, isto só para vermos que realmente a evolução também das tecnologias e a sobreposição de umas para com as outras trouxeram-nos comodidade muita, trouxeram-nos uma qualidade constante que com o offset se calhar não tínhamos tanto, digamos, pelo menos em máquinas mais baixas, não é? Isso é tudo muito bom, mas também temos o outro lado. Por isso eu vos trago aqui estas ideias para que vocês pensem nisto e quando saírem daqui, se forem para alguma área que tenham que estar a olhar para estas coisas, para levarem alguma noção de alguém que já anda aqui nisto, pronto, há um tempinho, algum tempo, para que já vos possa dar umas dicas do que possa ser isto.
vos dar mais exemplos, até exemplos recentes, como é preciso termos uma hipótese B sempre quando estamos a fazer alguma coisa. Portanto, nem sempre as coisas correm bem quando as coisas são feitas em cima da hora. Pode chegar a um ponto que não haja possibilidade daquilo ser feito, daí voltando ao que é o Artec deste ano e da pressão que temos sempre em cima de nós, então aconteceu aqui há uns dias, como as coisas estavam aí para ser feitas, pronto, que eram os bilhetes para o festival de coisas de Tunas que aí houve, e eu disse-lhes, vocês não ponham os números à mão, deem-me isso, e eu ponho-vos aí os números disso, eu faço-vos isso aqui no InDesign e tal, e eu faço-vos isso, vocês evitam de pôr isso à mão. Eu disse-lhes isso a primeira vez que veio o moço ter ali à sala, 15 dias antes do evento. E eu, ok, vocês tragam isso quanto antes, eu depois preciso de tempo também para que faça isto. Passou os dias e tal, passado dias, mandam-me então o ficheiro. Eu quando vou para ir no chinelo ao outro dia, ligam-me e dizem, calma porque há aqui um erro, o apoio que o MEC deu, já não é não sei o quê, vai ser não sei quanto, portanto a gente tem que ver se muda isto aqui. Ora, eu tinha que fazer aquilo em cima do ficheiro mesmo que tinha que vir. Espero mais uns dias e então mandam-me isso na noite de domingo para segunda-feira antes, portanto as Tunas foi numa sexta e sábado, se não me engano, mas aquilo era especificamente para sábado. Eles mandam-me aquilo, como digo, na segunda-feira, eu acordo e vejo que tinha o mail, e entretanto eles já iriam dar uma entrevista naquele dia à rádio que iria haver bilhetes à venda, portanto, ao outro dia, portanto, terça-feira. E eu, lá. Então, quer dizer, o que eu vos peço, vocês me mandem com tempo para ser feito, vocês mandam isto mesmo. Mas pronto, lá tive volta daquilo, mas aquilo tinha que levar o número da fila, a cadeira, ainda levava a numeração deles todos, de 1 até 400 e não sei o que é, quanto leva lá embaixo que a sala leva, e depois ainda havia 4 tipos, que era a plateia, os balcões e o camarote. Aquilo começou a levar algum tempo até as numerações daquilo estarem, portanto, feitas. Eu chegou à tarde desse dia e pensei, isto já não vai a tempo de ser feito. E então liguei-lhes e disse, meus caros, isto estão em cima da hora, vamos fazer os prints disto sem números, vocês vão ter que meter isso à mão. E então lá fui ter com a Tatiana, dizer-lhe, preciso ver se imprime isto. Diz-me ela, não temos máquina. Ok. Liguei-lhes a eles e disse, olha, meus caros, isto é tão simples quanto isto. A máquina tinha havido qualquer coisa com a máquina, estava a dar um erro. Portanto, naquela tarde mesmo. E então liguei-lhes e disse, meus caros, olha, vamos ter que resolver isto, vocês vão ter que imprimir isto, não há outra hipótese, portanto, vamos ter que pensar já numa outra coisa, portanto, não vamos estar, acho que o técnico está para vir aí, vem aí já ao outro dia e tal, mas, vocês querem isto hoje, não há hipótese, vocês fazem prints disso fora, e eu depois teria que ainda picotar aquilo e tal, ok, tem é que fazer prints já, e ouço do outro lado, então, mas agora ainda temos que ir para aquele lado, então, e agora é que nos diz, não me diga que a máquina só deu o verbo agora. Sim. Então, se eu vos disse há pouco, vamos fazer prints disto sem números, quer dizer, porque eu achava que havia máquina, não é? Não ia dizer para agora, então dizer, agora não temos máquina.
Pronto, tudo isto fez, isto até foi na véspera de 1 de maio, isto eram 6h30 da tarde, e disse ao moço, pá, olha, imprimam isso hoje e, olha, deixem-me isso ali no homem à porta que eu amanhã venho cá e picote-vos isto e trato-vos isso para vocês poderem pôr à venda isso. Portanto, nestas coisas, quando a pressão é muita, temos de ter algum discernimento de ainda ter a capacidade de pensar em alguma alternativa que possa haver e não ficarmos só, eu não consigo, não faço, eu vou deixar para o outro dia e logo se vê. Não, temos de fazer. O outro dia era o dia 1 de maio. É uma pena, se fosse o dia 2 de maio também era o mesmo. Pronto, e vinha aí com todo o gosto e eles, às 11, como eles tinham aquilo à venda, às 11 ou às 11 e pouco. Por acaso, eles acho que apareceram aqui. Um pouquinho antes das 11 estava eu a acabar, depois ainda com o requinte, ainda queriam aquilo por filas. Queriam que eu ainda lhes fiz bloquinhos por fila, que era para eles levarem aquilo tudo em ordem. Pronto. Lá foi aquilo, tiveram com os números à mão. Mais uma vez, tem que haver também a abertura da nossa parte. Temos que entender quando a pressão nos é posta. Quando é real, porque houve qualquer coisa que correu mal, ok, as coisas correm-nos mal a todos nós. E nessas alturas, quando o prazo é pouco, mas é pouco porque realmente não pode haver mais tempo, também nos cabe a nós fazermos algo mais, quer dizer, podermos dar resposta a isso, ainda que seja no dia 1 de maio, porque é que não? Estas coisas têm que ser vistas assim, olha, por exemplo, agora estou aqui, mas tenho que ir ali assim para dentro já. Eu ainda tenho ali 90 livros só para serem feitos hoje. Mas é da boa, mas também com tanta malta aqui, isto calha um livro a cada um também, não é? Pronto, também é isso. Mas não, pronto, é lá. Eu era para ter metido até o dia 2, de férias, para estar aqui, com malta, mas coisas para serem feitas. Não há dia de férias. Estou aqui, agora acabo isto, irei ouvir quem vem depois de mim. Depois vou ali para dentro, como é para ser hoje, presumo que possa ser até às 11h59 da noite. Não sei, mas eu até às 11h59 terei os livros feitos, terei as coisas que são para ser feitas, terão que ser feitas a tempo. E temos que fazer isto um pouco também com este espírito, eu pelo menos faço com este espírito, tentar pôr um pouco de humor nestas coisas. Não vale a pena, quando temos a pressão toda em cima de nós, agarrarmos nas coisas e querermos força, ver se faz e se faz rápido. Fazer uma pausa, parar um pouco, beber café, não é coisa que eu até gosto, mas às vezes até bebo 1 ou 7, mas não importa. Mas por vezes basta que se pare um pouco e, desde que a gente não para pensar se o Sporting ou o Benfica ou o Porto se jogam bem ou não, se a gente parar, mas e estiver focado naquilo que está para ser feito, por vezes surge-nos a ideia certa, a ideia que nos vai chutar que aquilo até se faça mais rápido, que aquilo até se acabe. Ainda me aconteceu, lembrei-me agora, por isso é que eu não fiz discurso nenhum antes, prefiro assim, pensar nas coisas, lembrar-me delas, com estes livrinhos, que todos nós temos aqui, que eu não tenho o meu, mas pronto, devia ter o livro deste lugar, aqueles cortes que estão lá feitos. Tenho uma maquinazinha que faz aquilo, mas não tenho, ainda não explorei a máquina. E a máquina estava-me ali a fazer aquilo, a lâmina baixava sempre um pontinho cada vez que dava um corte, mas eu naquele dia, e erradamente, estou-vos a dar estas dicas, mas às vezes também não as cumpro, não é? E naquele dia que estivemos ali de volta daquilo, ele fez aquilo o dia todo, e eu não perco o tempo a ir agora ver como é que isto é, como é que isto não é. Olha, pronto, perdemos este pouquinho de tempo entre cada corte, mas pronto, isto faz-se. Ficaram umas capas depois para o outro dia, eu fui daqui e aí está, em vez de dia, com ideias noutras coisas, fui daqui à noite,
E fui para casa com a ideia daquilo e ao outro dia, eu até comentei isso aqui e disse, pá, no fim disto está feito, eu encontro a resposta certa para isto. Não foi no fim, foi um pouco mais de meio. Ao outro dia cheguei e disse, pá, deixa-me olhar para isto melhor, que eu pensei nisto assim ontem à noite. Cheguei à máquina, mexi naquilo, pronto, a máquina agora já faz os cortes todos sem ter que fazer primeiro o teste, cada vez que faz um corte, ou vinho, ou aquilo que for. Pronto, quer dizer, é bom que a gente, cada ação que faz, cada erro, tira alguma ilação sempre. E é isso, se calhar, que nos dá a hipótese de termos mais respostas e nos dá esta hipótese sã de podermos olhar para estas coisas com humor. E quando parece que está, tudo pega fogo ali, olham para mim, vêm-me garrinho, vêm-me dizer, parou tudo que eu vou beber um café. De cara amiga. Cortem esta parte, porque eu não fumo. Eu dou uns barros. Mas quando ouvem isso e dizem, pá, este tipo é louco, ele não tem tempo, ainda para. Se calhar depois, quando retomo aquilo que estava a ser feito, retomo se calhar com mais respostas do que se estivesse a insistir de uma forma louca em estar ali a querer que as coisas saiam bem, à força. É importante fazer as coisas rápido, mas é importante fazer sempre as coisas bem. Quando não tivermos hipótese de fazer rápido e bem, façam só bem. Porque quando vocês saírem daqui, mesmo para eu vir para aqui, é porque sentiam falta de alguém aqui. Por isso é que eu vim. Vocês, quando saírem daqui, irão para qualquer lado, porque possivelmente terão lá falta de alguém. Ora, se vocês também forem com o espírito, não, só tem 30 coisas para ser feitas, eu faço-as todas, então, se eles pagam, que eu as faço todas. Não, se calhar vocês fazem 30 coisas, mas 15 não ficam lá muito bem. Assumam com a plena convicção que as 15 coisas, que é o limite que vocês têm. Porque até sociologicamente vocês estão a dar a oportunidade de haver mais alguém, tal como para o vosso caso foi preciso alguém para aquele sítio, se calhar não é preciso um, tem que ser dois. Se vocês vão ilusoriamente achar que devem dar resposta a tudo, têm que fazer tudo, e pá, nem que sejam umas coisas em cima das outras, sabe-se lá como é que elas saem, mas ok, tem que ser tudo feito, estão a sacar a hipótese de alguém também ter possibilidade de fazer algo. Portanto, façam bem, façam rápido, mas com a convicção de dizer ao vosso chefe, ou quem for, dizer, pá, não dá mais. Isto já é o limite máximo que eu tenho, não consigo mais. Pá, esporadicamente posso vir no dia 1 de maio, mas não pode ser exemplo sempre. Portanto, teremos que ver aqui outra hipótese para isso. Portanto, fiquem com esta ideia. A nossa área é uma área que realmente a pressão é muita, sempre foi. A evolução da tecnologia pode parecer que ajudou, porque muita coisa que era feita com as mãos, hoje em dia as máquinas fazem, mas os prazos também ficaram muito mais curtos. Portanto, a pressão existe, está mesmo. Portanto, a pressão existe, nós temos que dar resposta a ela, mas exijam de vocês mesmo uma qualidade mínima que abaixo disso vocês não fazem. Senão somos os eternos desenrascadores que a gente faz tudo e no fundo a gente não faz nada. Quando se faz tudo assim tão rápido, alguma coisa falha. Depois quem está após o vosso ato acaba por ir ressentir-se da tal coisa que vocês tinham em mãos, depois queimam as mãos e vocês despacham aquilo assim
conforme for. Portanto, ter a perfeita noção dos mínimos que é preciso ter sempre para as coisas ficarem feitas e ficarem feitas bem, sempre. Ok? Mais uma vez, olha, foi um gosto enorme e estou aqui há 27 anos. Se este ano for o último, tive muito gosto durante todos estes anos e estarei sempre cá, como a maior parte sabe e muitos antigos alunos sabem que para mim não são antigos alunos, são eternos amigos. Portanto, estarei sempre ao vosso dispor, sempre para qualquer coisa, até para uns copos, ok? Alguém tem perguntas? Eu. Boa tarde, Sr. Luís. Olá, boa tarde. Não vou fazer uma pergunta, porque você ia me responder e eu já sei a sua resposta. Eu vou antes agradecê-lo um bocadinho por mim, todos os alunos que estudam cá, agradecê-lo a paciência que você às vezes tem connosco todos e que está sempre lá para nos ajudar, e era só uma mensagem de agradecimento. A dizer obrigado. Olha, eu aproveito. Não é frete nenhum que eu faço. Eu aprendo muito convosco, com as vossas ideias, com vocês, com desafios que vocês me põem. Eu aprendo muito. Chega a um ponto que parece que aquele tipo sabe tudo. Não sei. Tenho aprendido muitos truques, muita forma de resolver as coisas mais rápidas, com o malta que está no início agora e que por vezes me dizem: Luís, é se isto for assim feito, é isso mesmo, e porquê que não? E porque eu não sei tudo, nem no dia que eu saiba tudo da reforma, já não faço mais nada, já sei tudo, acabou-se. Portanto, não é pá, eu quero é que, como tenho dito sempre a toda a gente, que se sinta à vontade, e se calhar por isso eu adoto muito este ar de humor, porque acho que é uma forma facilitadora que se cheguem a mim, porque no fundo eu sei o que é estar sem início de qualquer coisa, há muitas dúvidas, há alguns medos, depende também da forma de ser de cada um. Eu sei que tenho a fama de andar convosco ao colo. Alguns jamais aqui andar com eles. Acho que comigo não consegue. Um dia jamais. Mas, por acaso, é giro já agora. Isto era uma mera questão. Seguimos. Então, ontem estive com uma antiga aluna aqui. E por isso é que ontem, quando ela me disse o que ela me disse ontem, quando me disse a Luísa, também de chegar ali, são uns anos bons aqui, mas também com algumas coisas contra, e estava ia sempre ir para casa, e tinha, depois obrigava-me a ir para casa, e ela dizia: Luís, gostava tanto quando lá ia à quinta-feira, dizia: Luís, preciso disto feito ou daquilo, preciso que me ajude. E quando você dizia: está bem, mas isso só amanhã, eu não fazia ideia que a moça tinha complicações, tinha problemas, precisava de ir à quinta-feira para casa. Portanto, nós não é andar convosco ao colo. Eu tento compreender até a vossa urgência que vocês tenham, ainda que seja só vossa. Não é meu dever, e cada vez é menos, e se calhar ontem, após este reencontro, tive à vista ainda há relativamente pouco tempo, mas este reencontro aqui mesmo, e fez-me pensar de novo nisso, quer dizer, porque é que eu hei de ser eu a marcar os tempos? Porque é que eu ser eu a dizer: ok, eu ajudo, vai ser o dia que eu posso? Porque é que não é no dia que vocês querem? Isto não é andar convosco ao colo, é respeitá-los enquanto razão de ser desta casa.
Se vocês não estiverem cá, eu posso ser muito bom, mas não faço nada aqui. Ok? Desculpa, Ok, obrigado. eu não disse que era bom, atenção. Desculpa, é que Obrigado, eu subentendi isso. Desculpa. Boa tarde. Olá. A minha pergunta é simples. O que é que fez para ter mantido os seus 27 anos aqui nesta casa? O que é que eu fiz? Qual foi o motivo de ficar este longo tempo a trabalhar e a Foram os esta alunos. casa? Foram os alunos. E foi também eu dar-me jeito de levar algum ao fim do mês. Mas, essencialmente, vocês, que neste momento, para mim, aqui incorporam todos aqueles que passaram cá. Por vezes fico com mais ligação a uns do que a outro, como é óbvio. Todos nós temos essa parte, não é, humana. Mas enquanto profissional desta casa, julgo que estou à vontade para estar à espera do primeiro aluno que, durante o tempo que for aluno ou após ter sido aluno, chega ao pé de mim e diga: pá, você não gostava de mim, não me fez isto ou não me fez aquilo, não me prestou auxílio quando eu precisei. Não. Como digo, tenho, efetivamente, porque somos humanos todos, tenho mais ligação humana com uns do que outros. Profissionalmente, tento ser o mais isento possível e servir-vos a todos, como digo, são a razão de ser, de eu ter estado aqui este tempo todo. E são a razão de ser de eu, neste momento, não saber se fico cá muito mais tempo ou não. Percebem? É só isso. Só um pequeno parte. O cachê que me foi pago só dava para duas questões. Isto não é uma questão simples. Ok. Eu queria aproveitar, achei que era um momento oportuno para lhe agradecer e especialmente pelos programas e pela sua paciência. Os programas, caso não saibam, foram feitos e tiveram aqui a tempo graças ao Sr. Luís e a sua dedicação a ajudar-nos. E o papel. Menos. Ok. Muito obrigado, Sr. Luís. Obrigado. Salve de palmas. Obrigado, eu. Sim, a Célia quer falar. Isto agora é um extra. É um extra. Isto agora vai ter Isto agora vai ser ter pago à parte. Peço desculpa, vais ter que ouvir. Eu tenho uma pergunta, de facto. Tenho uma dúvida. Mas antes da dúvida eu tenho que fazer aqui o esclarecimento e ainda bem que a Francisca falou nos câmaras. Os alunos que fazem o Artec já estão habituados e já sabem que eu sou um pouco estressada. Só um bocadinho, certo? Um pouquinho. E nos dias antes do Artec eu ando, já está, isto já está, já fizeram isto, já está. O que é que falta, o que é que não falta? Há 2 dias eu andava em ponto de loucura total, under pressure, e vinha dos programas. Professora, não se preocupe, estão com o Luís. Professora, não se preocupe, estão com o Luís. E eu vou ter com o Luís. Luís, como é que estão os programas? Tem calma, eu para o Luís, eu estou a entrar em stress, isto já devia estar tudo pronto. Tem calma, Célia, vai aparecer, fica tudo resolvido. Depois desta explicação, a minha pergunta é: como é que tu tens tanta calma que eu preciso disso? Eu, como estou num espaço público, convém que eu não diga marcas. Podes contar o segredo? Não, não falo em marcas.
José Paulinho, para fazer a A segunda oradora do dia é a Ana Boavida e vem da FPA Designers. A Ana Boavida é licenciada em Pintura e doutorada em Arte Contemporânea, é designer na FPA, investigadora e professora na licenciatura e mestrado de Design e Multimédia na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Trabalha no Estúdio de Design FPA desde o ano 2000, onde atualmente é sócia e designer sénior. O seu trabalho é mais conhecido no campo do design de capas de livros, mas destaca-se também em programas de identidade visual e design de exposições, desenvolvidos para uma ampla variedade de clientes, incluindo editoras, museus e organizações culturais em Portugal, nos Estados Unidos da América e no Reino Unido. Uma salva de palmas. Estão a ouvir bem? Antes de mais, quero agradecer à organização da Guarda 29 o convite que me foi feito para estar hoje aqui. Como foi dito, o meu nome é Ana Boavida, sou investigadora no CDV Lab e professora da licenciatura mestrada em Design Multimédia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Mas estou, sobretudo, em termos de prestação de trabalho prático, que é aquilo que eu tenho aqui para mostrar hoje. Sou, sobretudo, como eu dizia, designer no ateliê gráfico, design gráfico FBA, e não DBA, como está nos programas por Labs. Atenção, Labs acontecem no design com muita facilidade. O Oscar Wilde dizia que as gralhas são os submarinos da literatura, e é verdade, eles não se veem, as gralhas surgem de onde menos se espera. Bom, e a FBA tem sede de Coimbra, e é sobre algum do meu trabalho na FBA que eu venho aqui, que eu vos venho falar hoje. Esta minha intervenção chama-se Fruta da Época, já lá vamos, eu já vou explicar um bocadinho mais à frente porquê. O vosso tema, a sua pressão, é um assunto sério no design e é, em boa parte, inerente a profissões como a nossa, que têm de criar sempre algo bom e original cada vez que surge uma encomenda. Para agravar a questão, essa demanda no design gráfico por respostas sempre frescas está muito limitada, ou está muito frequentemente ligada a um período de tempo limitado para dar essas respostas. E isto muitas vezes pode ser a receita para a desgraça. Devido a este convite e ao tema da conferência, lembrando daquele que era um dos meus maiores medos quando estava na vossa situação, perto do fim do curso e prestes a começar a procura, a busca do primeiro emprego. Esse medo era o de, em qualquer altura, me falhar a inspiração. Não me surgiu nenhuma ideia, qualquer ideia que fosse decente o suficiente para eu dar uma resposta ou aquilo que eu considerasse de qualidade suficiente para fazer um bom trabalho. Em boa parte, esse medo era alimentado pela noção de que as ideias nasciam de uma espécie de sítio mágico e que elas próprias é que decidiram vir ter connosco. Isto estava muito bem se elas quisessem vir sempre ter connosco, mas e se um dia houvesse uma ideia que não quisesse ter comigo e me deixasse pendurada, eu com um projeto, para um cliente, a ter que responder com um prazo curto, muitas vezes, e sem nada para lhe dar. É evidente que eu nunca pensava nisto assim, nestes termos, não é? Nesta forma, mas lá no fundo havia, e parece-me que ainda há para muita gente, este pensamento de que ter ideias é um processo meio mágico, não é? Transmite-se pelo ar, surgido assim do espaço, num momento inesperado,
e que não depende inteiramente de nós ter boas ideias. E esta falta de controle sobre de onde vêm as ideias era para mim muito assustadora, e nos primeiros tempos da minha prática era um pensamento a que eu voltava frequentemente e que causava grande depressão. Durante vários anos trabalhei sentindo essa pressão, lidando com ela de forma que me parecia melhor, tentando perceber como faziam os meus pares, os meus colegas, sobretudo aqueles mais velhos, com mais experiência. E por vezes tentava antecipar-me, guardar ideias que me pareciam ótimas, e pensar, eu vou usar isto um dia, apontava, tinha cadernos, tinha listas, fecheiros, ali de reserva para algum dia de chuva, não é? Ou de carência, em que essa tal ideia genial não quisesse vir ter comigo. E eu terei um plano B. Mas a verdade é que ia acumulando ideias e anotações, mas quando chegava a altura de eventualmente as usar, nunca eram as ideias certas, não encaixavam, não se adaptavam ao trabalho. E o tempo foi passando, os projetos foram sucedendo e eu fui sempre mais ou menos continuamente mantendo esta curiosidade ou interesse, tentando perceber como é que se dava este processo criativo no design, no fundo tentando responder à questão como surgem as ideias boas ou de onde é que elas vêm. E o que descobri até agora, e atenção, é uma descoberta minha, que se calhar já outros fizeram, e eu se calhar estou aqui a descobrir a roda, se calhar é uma descoberta ainda incompleta, e acredito que seja, mas pronto, é a minha, é o meu processo pessoal, a minha reflexão pessoal. E o que descobri até agora, dizia eu, foi que esses processos, para chegar às boas ideias, são essencialmente as mesmas que as crianças usam, os mesmos processos, as mesmas formas que as crianças usam, desde sempre, para aprender. E são essencialmente três. Que são estas. Brincando, as crianças aprendem brincando. As crianças aprendem por acidente ou então perguntando. E eu comecei a ver a maneira como eu resolvia certos projetos e quase todos eles encaixam nestas três abordagens. Sendo que as duas de cima são as tais ideias que vêm ter connosco, as tais que nós não controlamos, não é? Mas em relação à última, é já de facto uma maneira, uma estratégia mais segura, talvez mais adulta, que me tem ajudado a responder consecutivamente, às vezes sobre prazos muito curtos, com programas que nem sempre vêm nos melhores formatos, a responder, dizia eu, o melhor que sei. E para ilustrar então estas três abordagens, vou mostrar alguns projetos que ilustram no fundo cada uma delas. Para a primeira, que é brincar, vou mostrar um projeto. Para o segundo, que é o acidente, vou mostrar dois projetos. E para o terceiro, que é o perguntar, vou mostrar três projetos. Começo por partilhar um projeto que foi desenvolvido através de uma ideia que surgiu de um processo realmente semelhante ao de brincar. Já tem alguns anos, mas apesar da idade, acho que continua razoavelmente bem conservado e ainda é apresentável assim ao público. E é um projeto de capas, portanto, design de capas para uma coleção de livros, uma coleção chamada Ler Melhor, das edições da Editora Almedina. O programa de design pedia capas para uma coleção de livros destinada a um público jovem, sobretudo o ensino pré-universitário, portanto, ensino secundário, e os títulos eram todos eles guias de leitura com textos comentados sobre os mais reconhecidos, portanto, sobre obras dos mais reconhecidos escritores portugueses. Que eram estes, essencialmente, pelo menos os primeiros volumes encomendados. Comecei por focar nestes dois aspectos essenciais. O primeiro era serem capas de livros sobre autores portugueses, mas não eram autores que surgissem agora, que ninguém conhece, eram autores de reconhecimento muito grande, um forte reconhecimento público. Portanto, isto era um ingrediente importante. E eram considerados autênticos ícones da literatura portuguesa e faria, portanto, todo o sentido aproveitar, capitalizar esse valor. Não é? O segundo aspecto que eu achei que era importante focar era que, visto serem livros destinados a um público jovem, volto a falar, estamos a falar do secundário, essencialmente, portanto, destinados a um público jovem, o recurso à ilustração surgiu como uma forma mais ou menos intuitiva e pensei que seria indicado representar estes ícones de uma forma mais simplificada, quase como se estivesse a fazer uma marca, não é? Torná-los cada um deles, já que são tão reconhecidos, eu posso talvez reduzi-los a traços essenciais, como quando fazemos um logo, não é? Que é um
trabalho de grande decoração e de desenho. E visto que são figuras tão conhecidas e tão reconhecidas no grande público, eu tinha esse espaço na moda. Além disso, tratavam-se de livros de leitura simplificada, que serviam guias para simplificar a leitura, e, portanto, esta abordagem da capa, vestir uma ideia semelhante ao seu interior, ou seja, vamos simplificar a ilustração, coisa casava bem e parecia que tinha pernas para andar. E comecei, portanto, o trabalho um bocadinho por essa abordagem. E comecei a fazer os primeiros rabiscos simplificados lá destes autores, destas figuras reconhecidas. E à medida que avançava esta fase do projeto, surge a tal abordagem semelhante à de brincar das crianças. Vocês já terão observado, com certeza, crianças a brincar, ou então ainda se lembram como é que era, em que as crianças fazem de conta, representam, e dizem coisa como: agora eu era um astronauta e tu querias vir na minha neve, não é? Na minha nave. Ou aquela célebre música brasileira do Chico Buarque: agora eu era o herói e o meu cavalo até falava inglês. Portanto, há esta simulação. Eu não sou eu sou outra coisa, tu não és tu és outra pessoa, e esta caixa da televisão é uma nota especial. Portanto, esta simulação de algo é uma atitude de brincar. E então, neste projeto, eu estava a voltas com estas caras, destes autores, muito conhecidos e reconhecidos, e dei para mim a pensar algo parecido com esta brincadeira das crianças. Qualquer coisa como: agora os livros não capas, tinham caras. E foi aí, né, nesta simulação, que o brincar fez toda esta ligeireza de espírito, que eu acho que é uma coisa muito bonita que a profissão de designer gráfico me tem permitido fazer, que é brincar. Ainda que seja com orçamentos às vezes muito sérios, mas há de facto uma componente de brincadeira, e o design permite-nos um bocadinho esse pensamento. Mas foi aqui, como eu dizia, que se deu um passo importante, que foi: se estas capas são caras, então elas têm que ser não circulares, ou não inscritas num círculo, como aqui estão, mas inscritas num retângulo. E passou a uma fase seguinte, não é? E passam a ocupar todo o retângulo formado pela capa do livro. Os rostos dos autores passaram a ser retangulares, e depois foi, com esta simplificação, ver se isto funcionava, não é? A ideia tem piada, não é? E está-me a dar um gozo enorme trabalhar isto. Agora vamos ver se isto funciona. Porque há ideias geniais que não funcionam, acabou, morrem. Mas há outras que vale a pena, de facto, testá-las e levá-las para o terreno e dar que elas vingam. E surgiu assim a ideia destes livros com caras, ou as caras de livro. E acabou por se tornar um exercício gráfico de economia visual. De saber até onde é que posso ir neste processo de retirar elementos, até onde é que eu consigo ir reduzindo, não é? Até ser imprescindível, até tirar já estar a tirar no osso, e aí não posso, não é? Portanto, até onde é que se pode ir? De escolher o tom de pele para cada um deles, de desaparar a barba, compor as suíças, ajustar os óculos, etc. E chegar ao fim e perceber que, em vez de uma coleção, tínhamos uma família de livros. E, por exemplo, isto do tom de pele, isto dá gozo. Esta coleção, por exemplo, eu diverti-me a escolher o tom de pele. Qual seria a diferença do tom de pele do Camões para o Fernando Pessoa? É evidente que Fernando Pessoa era uma pessoa, se calhar, mais pálida, menos exposta, digo eu, às intempéries em que andou Camões, não é? Com os Lusíadas a nadar. Ou o Padre de Vieira também, assim, mais rosadinho, porque andou por terras de além-mar, etc. Portanto, depois há uma série de detalhes que muitas vezes o público nem chega a apreciar ou a reparar, mas essa tal brincadeira nos permite e nos dá gozo, que é um bocadinho o sal da vida desta profissão de compor objetos gráficos bonitos e que funcionam. Como gracinha extra, cada capa do livro, ao abrir-se, tinha o retrato da figura, portanto do autor, que tinha dado base àquele retrato decorado que elas tinham na frente. E pronto, já arriscámos a brincar, somos para o Ocidente. E, portanto, é a minha opinião que as crianças aprendem, os designers têm ideias também através de momentos acidentais.
E no acidente englobamos os equívocos, os erros e as coincidências felizes, portanto, todos estes deslizes que ninguém estava a prever. Para ilustrar este segundo processo, vou mostrar 2 projetos. O primeiro é um projeto de uma marca, de uma identidade para o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra. O programa pedia uma marca que identificasse o jardim. Ora, desenhar uma marca para o Jardim Botânico em Coimbra que lhe fizesse justiça era um desafio daqueles em que queremos mesmo deixar um bom resultado. É um jardim muito bonito, muito grande, bem no centro da cidade. E é um monumento. Tem muita arquitetura, muita pedra, tem muito ferro, e é um monumento barroco e é um monumento vivo, sobretudo. E, portanto, metia assim um certo respeito. Podia mesmo deixar um bom trabalho, que eu acho que representasse o jardim, que o servisse bem. Um dos aspectos que o programa referia era que havia duas plantas que eram ex-libris, portanto, eram plantas mais simbólicas daquele jardim. E eram 2. Uma delas é uma figueira estranguladora, que é uma árvore muito amazona, que mata as outras todas que aparecem à volta. Que é uma árvore que todas as crianças de Coimbra, penso eu, que já brincaram nela, já treparam, tem estas raízes monumentais, parece que estamos noutro planeta. E, portanto, é uma árvore simbólica mesmo do jardim. Quando eu digo Amazônia é porque aqueles círculos que conseguem ver ali, nas raízes, eram troncos de outras árvores que ela estrangulou. Portanto, uma coisa assim que vai crescendo e iluminando toda a competição à volta. E, portanto, esta é normalmente a chamada árvore da borracha. E eu fiquei assim, não sei se me apetecia muito pegar nesta árvore, desta referência um bocadinho assassina, não é, da natureza. Pronto, eram os 2 símbolos, eu não queria muito pegar neste. E depois um segundo símbolo, o segundo ex-libris, é uma planta que é um nenúfar amazónico, que tem uma estufa só para ele, cujo nome científico é Vitória cruziana, e cujas folhas também se chamam pratos. Volta e meia já tinham atingido proporções épicas e de dimensões enormes, daquelas em que dá para coisar uma criança e não afundar. E foi ao observar este nenúfar que eu vi a marca, foi uma espécie de um acidente, ou não foi um acidente, foi a tal coincidência feliz. Neste sentido, eu olhei para a marca, eu olhei para o nenúfar e vi esta marca. Estava lá, eu tenho a sensação que nem fui eu que a fiz, eu só a destapei, qualquer coisa deste género. Mas, portanto, foi uma coisa imediata e foi das tais ideias que vieram ter comigo, porque quiseram, através daquela planta, mas na qual eu de facto não tive um controle assim tão grande, ou pelo menos é assim que eu sinto isto. E portanto foi algo muito acidental, foi a coincidência feliz. Esta marca é aquilo que na psicologia se chama uma imagem ambígua, de percepção mutável, ou seja, é um desenho de dupla leitura, onde se veem 2 coisas em simultâneo. No caso, um nenúfar, a tal planta ex-libris do Jardim Botânico, e um segundo que era o coração, e que é uma referência óbvia a vários valores que o jardim transmite. Vida, saúde, é um jardim muito central em Coimbra, muita gente passa por ele, ou atravessa para ir para a Universidade, para a Praça da República, há muitos namorados que vão namorar para o jardim, há muitas crianças que vão brincar para o jardim, há muitas excursões, passeios, aulas, etc. Portanto, é algo que de facto pulsa no centro da cidade, onde muita gente tem uma grande relação de afetividade com aquele jardim. Portanto, ainda hoje olho para esta marca e sinto que de facto já lá estava, eu só a fui buscar, não é? E dar-lhe a luz que ela precisava. O segundo acidente, o segundo trabalho para ilustrar este acidentado de ideias, é mais uma coleção de livros. Também já tem uns aninhos, mas continua a ser assim um trabalho que ficou bastante icónico e de facto nasceu de um acidente, de um erro. É uma coleção, que é uma edição em português de uma coleção de pequenos livros sobre psicanálise. Portanto, cada livrinho, são livros pequeninos, cada livrinho é dedicado a um tema específico da psicanálise. E são escritos por profissionais da área, mas com o público geral como destinatário. Não são livros de autoajuda porque os próprios estudantes da área, de psicologia, de psiquiatria, etc., os leem. Portanto, estão ali
naquele campo de leitura científica, mas aberta ao cidadão comum com interesse pelos temas. E o programa, o que é que pedia? Pedia um design de baixo custo de produção, mas com forte impacto visual e que se distanciasse das outras edições da área, lá está, que não queria mesmo parecer livro de autoajuda. Normalmente aquelas coisas com portos sóis e assim as vistas e tal, então não era nada por aí. E começo com esta capa, que foi a primeira da coleção. Foi com ela que aconteceu o tal acidente que deu asa à coleção. Foi um acidente frutuoso. E que acidente foi esse? Passou-se da seguinte maneira, que sempre que chega à FBA um pedido de coleção, portanto, vem um e-mail com um documento em que é descrito um pequeno briefing, quem é o público que assiste à coleção, quantos volumes estão previstos, se é que está fechado ou não esse número, qual é a dimensão do livro, ISBN, medida da lombada, portanto, informações técnicas e um bocadinho também portanto, a parte técnica de características físicas do livro, mas também características que eles querem imprimir ao design e à parte visual. Ora, este título, que era o primeiro que me chegou, o título do livro é Afeto e Emoção, e ele está com o E normal, o I, não é? Mas quando veio nesse tal pedido de capa, vinha Afeto e Emoção, e o I era um I comercial, portanto, este caractere I comercial. E foi com esse que eu comecei a trabalhar. Pus aquilo no ecrã e depois dupliquei o E e carreguei sem querer e ele duplicou-se. Quer dizer, duplicou-se e duplicou-se no espelho. Isto foi mesmo um lapso de teclas. E eu de repente tinha isto no ecrã à minha frente. E eu olhei para isto e vi ali duas pessoas, dois indivíduos, virados uma para a outra, duas pessoas viradas uma para a outra, com as mãos disponíveis para se tocarem, para se darem, para fazerem algo juntas. E, portanto, não foi muito preciso muito para fazer isto a seguir e ver ali, de facto, duas pessoas envolvidas, ou dois valores, que eram o afeto e a emoção anunciados no coração, isto só com tipografia. E, portanto, foi assim que surgiu esta primeira capa. Estava ali. E depois foi aquela pergunta, então e agora? Então, e os outros 9? Eram 10 livros, penso eu. Exatamente, eu tinha mais 9 livros para resolver, mais 9 títulos, e a questão que se colocava era se era possível aplicar esta ideia, esta solução aos outros. E é aquele momento quase de pré-felicidade e antecipação da dor, do gente, sabe que está para 8 e depois o último não vai dar. Então foi mesmo esse processo de tentar perceber-se pela tipografia, e pronto, isto é outro assunto, mas eu cada vez gosto mais de resolver trabalhos pela tipografia, pela essa autonomia tipográfica. Perceber então se pela tipografia, isso por uma abordagem semelhante à desta carta, se eu conseguia resolver toda a coleção. E conseguimos, com bastante gozo até, título a título, uns de forma mais imediata, outros menos, mas quer os caracteres, quer as cores foram trabalhando e de facto todos eles, melhor ou pior, foram conseguindo ilustrar aquilo que o título dizia só com o caractere. Por exemplo, aqui inspirei-me naquele clichê do exibicionista sexual do homem da gabardina. Todos eles, de forma mais ou menos figurativa, usavam então os caracteres mais do que as palavras para ilustrar os títulos. O que até tem graça porque estamos a falar de uma coleção de psicanálise onde as pessoas trabalham essencialmente com a oralidade e, portanto, fazia todo o sentido usar estes desenhos com que nós falamos e com que nós comunicamos, que são as letras e os caracteres. E, portanto, a ideia de não parecerem livros de autoajuda, de serem muito uma abordagem bastante pop, que chamasse as pessoas, que chamasse um máximo público generalista e até jovem, e que também, já agora, que inspirasse as pessoas a quererem ficar no conjunto e, portanto, a comprarem os livros todos, mesmo que se calhar só quisessem saber sobre o narcisismo. A coleção é tão gira, já agora compra os outros 9, e, portanto, é algo que um cliente não deita fora essa característica do colecionável, não é? E, portanto, foi mais um dos aspectos. A cor também foi muito trabalhada nesse sentido, fazer uma paleta muito gulosa, não é? Assim, uma coisa quase de casa de gomas, de doces. E pronto, acabaram-se os acidentes. Passamos então à
à terceira forma que eu trago aqui hoje para encontrarmos ideias ou resolvermos problemas sem que as ideias tenham que vir connosco por vontade delas. Vamos nós buscá-las, vamos nós criá-las, que é o perguntar. Não é? E que é uma coisa que parece óbvia, mas às vezes não fazemos tantas perguntas como pensamos que fazemos e devíamos perguntar mais. E agora, aproveito para explicar o tema, o título que dei à minha participação aqui, que é o Fruta da Época, e que faz sentido agora sim explicar. Este título, criado ele próprio sob alguma pressão, é uma expressão portuguesa que, embora defina algo, é abrangente o suficiente para permitir um pouco de liberdade, de interpretação associada a uma cultura geral. Ou seja, é uma expressão que dá-nos informação, a fruta da época. Nós dizemos o que é para a sobremesa, a fruta da época. Nós percebemos o que é que vamos ter mais ou menos ao dispor. Mas não percebemos completamente. Portanto, não é uma expressão completamente exata ou fechada. E, sobretudo, faz depender essa informação daquilo que temos em mãos, quer da estação do ano em que nos encontremos, quer das frutas naturais desta estação. E o sentido que esta expressão toma é, por isso, muitas vezes algo natural, sensato, não extraordinário. Ou seja, não é preciso vir um navio com mangas do Brasil ou lixos da China. Eu vou usar aquilo que tenho aqui, e que é da estação, e que é da minha terra. Portanto, aquilo que é sensato, não é extraordinário, se calhar não é um luxo, mas é aquilo que eu tenho para trabalhar. E, portanto, não anda muito longe da máxima, se a vida está ali longe, tens é que fazer limonada, não é? Ou seja, trabalha com aquilo que tens. E para saber o que temos que fazer perguntas. E é essa, muitas vezes, cada vez mais, a minha estratégia para quando há um acidente, maravilha, ou uma brincadeira que até funciona e que resolve um problema gráfico. Cada vez mais eu olho com muita atenção para o programa que me é dado no início da encomenda, falo com o cliente, se o programa for bom, o trabalho fica logo bem feito, isto é verdade. Os clientes não são todos iguais e os programas não são de forma alguma todos iguais. Há clientes que fazem briefings ou programas de design muitíssimo bem feitos e há outros que são uma desgraça. Nós temos que refazer aquilo tudo e fazer as perguntas e perceber que afinal não era nada daquilo que o cliente precisa. Esses são os que dão mais trabalho porque temos que trabalhar só para começar a trabalhar, não é? Portanto, é em dobro. Mas, portanto, vou mostrar 3 projetos em que foi essencial ouvir muito bem o programa que nos estavam a dizer e para trabalhar depois com esse programa mesmo. O primeiro desses trabalhos é um cliente que é a imprensa da Universidade de Lisboa, que criou o desenho das capas de uma coleção de livros nas quais pudessem ser publicados de modo visualmente e comercialmente forte livros de diversas áreas de estudo das diferentes faculdades da Universidade de Lisboa. Eles estavam a surgir, estavam a criar essa imprensa e tinham todas as faculdades e os departamentos a quererem publicar neles as suas obras. E uma das coleções era uma coleção que eles chamaram de obras essenciais. No fundo, os pesos pesados de cada área científica, não é? Os clássicos, os grandes, os incontornáveis. E começámos por dividir, mas eles queriam fazer isto de forma que fosse muito sistemática, ou seja, que se percebesse bem que havia uma coisa que era a universidade, que depois havia as áreas de estudo generalizadas e depois os vários grupos mais específicos, até aos cursos, até aos departamentos, etc. Portanto, foi logo um trabalho de grande necessidade de perguntas para se perceber essa ordem que eles queriam, de facto, manter e mostrar. Queriam que o trabalho se percebesse dessa maneira. E então começámos a dividir as grandes áreas de estudo com a ajuda de clientes. Chegámos a estas 3 que aqui vemos na imagem. Portanto, as artes e as humanidades, a ciência e tecnologia e depois as ciências sociais. Eram os 3 grandes grupos genéricos de áreas de conhecimento. Cada uma destas áreas genéricas agrupa vários cursos, ou seja, áreas de estudo mais específicas. E as áreas já têm tradicionalmente associadas a cada uma o seu código de cor. Isto também acontece em Coimbra, não sei se é uma coisa geral para isto tudo. A medicina é amarela, as engenharias é azul claro, as letras é azul escuro, por aí adiante. Portanto, já há um grande capital de conhecimento do público em geral em relação a estas cores. As pessoas já associam a estas cores aquelas diferentes cores.
E, portanto, a paleta já existia, já lá estava, não fazia qualquer sentido. E eu agora dizia, mas eu queria usar umas cores completamente diferentes, muito mais giras, mais contemporâneas. Seria uma coisa completamente antinatura, não fazia sentido. Portanto, eu tive que ouvir e resolvemos ficar de facto com aquela paleta que fazia sentido usar. Mantivemos, portanto, as cores. Mas o cliente gostava da ideia de que, através da capa de cada livro, se identificasse não apenas a área específica de estudo de cada livro, por exemplo, Belas Artes, que seria o cor-de-rosa, mas, para além disso, que se identificasse a área geral, ou seja, artes e humanidades. Portanto, o livro ficava identificado por uma cor daquela área específica, mas, ao mesmo tempo, englobado numa paleta daquela área geral. E, portanto, foi feita esta gradação, estes gradientes, que davam primazia à cor principal do curso, mas depois englobavam numa gradação, este gradiente, as cores de cada área mais geral. E, portanto, naqueles retângulos mais abaixo, mais estreitinhos, a parte de cima é essencialmente uma cor, que é a cor da área específica, mas depois representa a paleta da área geral. Resolvida esta questão, foi preciso abraçar outra, que era uma outra condicionante forte ao design, que era o uso das imagens. Portanto, estamos a falar de livros de autores muito conhecidos, e fazia sentido, quando é assim, usar a imagem deles, ou um grande nome deles, portanto, capitalizar uma vez mais essa vantagem, não é? De serem autores muito conhecidos. E queríamos usar as imagens, os retratos dessas pessoas, e queríamos que eles ocupassem as capas dos livros. Mas aqui surgia uma questão, porque podíamos estar a falar de imagens de diversíssima natureza, ou seja, podíamos estar a falar de muitas fotografias, algumas se calhar excelentes retratos, outros se calhar péssimos, outros se calhar nem fotografias eram, porque podiam ser autores prévios, não é? Anteriores à invenção da fotografia, portanto podíamos estar a falar de autores cujo retrato é uma gravura, ou uma ilustração, ou até a fotografia de uma escultura, se estamos a falar, sei lá, de alguém, um filósofo da Antiguidade Clássica. Portanto, havia uma grande necessidade de, ok, vamos usar imagem, mas temos que ter noção que as imagens, nós não sabemos o que aí vem. Pode vir filé mignon, mas pode vir coisa muito fraca e vamos ter que lidar com isso, vamos ter que antecipar essa fraca qualidade. E, portanto, era preciso criar aqui um sistema que aguentasse imagens mais manhosas, todas já expandidas, com grão, sujas, sem contraste, com contraste a mais, etc. E, portanto, daí esta ideia de que vamos pôr as imagens a uma só cor, um retrato transparente, em grande, mesmo quando tem pouca definição, mas tudo o resto vai aguentar. Portanto, a ideia de todas as outras decisões que já tínhamos feito, das gradientes de cor, da tipografia que depois fizemos mais à frente, aguentavam um bocadinho eventuais poucas qualidades da imagem. Mas, portanto, mais uma vez aqui, esta questão, se a vida dá imagens fracas, trabalha com aquelas imagens que temos, não é? Portanto, fruta da época, lembrem-se. Portanto, feita esta sobreposição das imagens sobre os fundos de cor, ficava a faltar a parte verbal, portanto, a parte da tipografia, o título e o nome do autor e, eventualmente, o subtítulo. E nós reparámos que, apesar dos anos 80 estar aqui em grande revivalismo agora outra vez, a coleção podia estar a ficar com um ar um bocadinho de há 30 anos atrás, já assim um bocado comida pelo sol, uma montra, qualquer coisa assim, e precisámos de compensar esse eventual problema com a tipografia. E então criámos esta nuvem, esta espécie de nuvem de letras, que basicamente mandávamos para cima da fotografia da maneira que achássemos mais engraçada, que a própria fotografia permitisse. Às vezes de uma forma um bocadinho até algo desrespeitadora para com o autor, mas achámos isso engraçado e achámos que era mesmo importante para que a coleção ficasse com um ar contemporâneo. Eu não sei se o Sr. Marco Twain iria achar muita piada, por exemplo, a ter ali aquilo assim mesmo em cima da bochecha, mas nós achámos, e ele também já não está cá para se queixar, pronto, foi a nossa liberdade venceu. E pronto, e aqui estão alguns exemplares de algumas das capas que já foram produzidas.
uma das coisas que depois também garante, de facto, esta coesão ao longo das capas é este uso das imagens, mais ou menos sempre à mesma escala, portanto, parece que vamos ficando ali, mais uma vez, como na coleção anterior, não é? Na outra das caras, vamos ficando ali com uma família ou com uma coleção de cromos, entre aspas, um em cada capa. Mas, no fundo, foi mesmo daqueles casos em que trabalhámos com aquilo que tínhamos e acho que resolvemos bem a questão. Acabámos por acaso, tem acontecido uma coisa, que é quem tem publicado mais livros são os de letras e, portanto, a coleção está a ficar um bocado azul. Há montes de outras coisas super giras que ainda não saíram, porque a malta da medicina dentária, da agronomia, etc., ainda não se puseram a pôr os livros cá para fora, mas esperemos que em breve comecem a surgir outras cores. Bom, e então já vamos passar para o segundo projeto, para ilustrar este conceito de trabalhar com o que temos da fruta da época. E é outra marca, e é uma marca para uma empresa chamada Trouxa Mocha. A Trouxa Mocha é uma marca portuguesa de Coimbra, de artigos que representam um certo estilo de vida português. Fazem sobretudo roupa, calçado, acessórios, mas não só. Já fazem mantas, tábuas de cortar, coisas que têm a ver com a casa e que, no fundo, mas sempre com esta ideia do estilo de vida português, ou uma certa tradição de português. E a marca, ou melhor, o nome da marca deve-se a este primeiro artigo que eles criaram, que era uma sacola muito larga, sem qualquer bolso lá dentro, e, portanto, andava à solta, de qualquer maneira, ou seja, à Trouxa Mocha. E eles arranjaram este nome engraçado, que foi logo muito assimilado. A marca preocupa-se em usar tecidos do nosso país, em produzir os seus artigos em pequenas oficinas regionais, familiares, muitas delas. Oficinas que muitas vezes dominavam as técnicas e já faziam aqueles artigos, mas muitas vezes sem grande cuidado, com um descuido ou sem grande investimento nos detalhes, nos pormenores ou em pequenas inovações que, por vezes, nestas coisas fazem toda a diferença. A Trouxa Mocha começou depois por fazer sacolas que ficavam conhecidas como as trouxas e nas quais, como podem ver, era aplicada uma pequena etiqueta preta, ali assim, logo no cimo, onde tinham a marca. O projeto nasceu de uma atividade extra-profissional de duas pessoas que tinham outros empregos. Os recursos não eram os maiores, o que fez com que eles aguçassem o seu engenho em, por exemplo, fotografar os seus artigos através de modelos que posavam sem qualquer pagamento, como sejam bicicletas ou árvores, coisas assim. Mas aqui temos aquilo que era a marca deles. Isto é uma etiqueta e era a marca que existia e que eles depois, com estas etiquetas, aplicavam aos artigos. Um dos sócios, que é meu amigo, veio ter comigo e pediu que redesenhasse a marca. Mas também neste caso o programa de design não vinha propriamente a zeros ou limpinho. Havia já uma série de heranças e condicionantes que era preciso considerar. Nomeadamente, havia já muitas trouxas com estas etiquetas aplicadas no mercado e até não ficavam assim tão mal, ou era a opinião deles que não ficava assim tão mal, mas precisava de alguma graça, de algum caráter mais específico, de algum cheirinho, não é? Que transformasse aquilo em algo um bocadinho mais único e que transmitisse os valores da marca. Esta etiqueta eles achavam que, pronto, lia-se bem, era nítida, funcionava, mas faltava-lhe essa identidade, essa particularidade. Havia, pois, então, algum reconhecimento deste logo e a minha abordagem foi não começar de novo e, em vez disso, abraçar o que já existia e mexer apenas o necessário, né? Mantendo aquilo que me parecia que estava bem. E, neste caso, o necessário era mudar a fonte para uma parecida, mas melhor, e até portuguesa, um design português, e desarrumar as letras. No fundo foi isso que eu fiz. Desarrumei, deu muito trabalho desarrumar as letras, não foi chegar ali e chocalhá-las, mas a ideia era que elas de facto andassem para ali aos trambolhões, como andam as coisas dentro das trouxas mochas. Eu sei porque eu tenho uma trouxa mocha e de facto vai tudo ao monte. E aqui é a versão, portanto aqui estão a ver a versão da marca horizontal, já aplicada em vinil no vidro por cima da porta da loja deles, em Coimbra. Aqui era a versão vertical. E aqui uma vista da loja,
A loja fica num sítio central em Coimbra, numa zona histórica, numa meia escadaria chamada Quebra-Costas, que é muito animada em termos de turismo, movimento pedonal, bares, esplanadas, muita música, concertos à noite, no verão sobretudo. Aqui uma trouxa contemplativa ao pôr do sol, já com a etiqueta da marca definitiva, portanto já com as letritas desarrumadas. E cá está, a trouxa tem muito orgulho em ser portuguesa e em ser de Coimbra, põe isso nas etiquetas, Made in Portugal, Made in Coimbra, e dá muito valor a estes pequenos detalhes, por exemplo, os forros serem de tecidos que ninguém está à espera, os atacadores das botas que fazem serem coloridos. Aqui alguns artigos, mochilas, aqui a marca aplicada em baixo relevo, em pele, aqui a famosa bota de elástico, os atacadores coloridos, artigos, portanto, barretes, gorros, não é? Que vão da cabeça até aos pés, eles fazem já muita coisa. E pronto, e vamos entrar então, vou apresentar o último projeto para ilustrar este processo de perguntar e de lidarmos com aquilo que temos, que o cliente nos traz. E este último caso é mais uma coleção que eu desenhei de capas para livros. Neste caso é uma editora inglesa chamada Quality Books, que é líder de mercado em títulos de edições de ciências sociais, portanto filosofia, sociologia, economia, muito ensaio, etc. Tem sede em Cambridge, no Reino Unido, e em Boston, nos Estados Unidos. O cliente, e aqui façam à parte, este cliente faz uns briefings, portanto, os programas de design são de facto muito bons, quer dizer, é um gosto. Nós lemos aquilo e ficamos com uma clara noção de o que é que eles querem para os livros, quem é que os vai ler, em que circunstâncias, quanto dinheiro, o que é que acham que faz sentido gastar em termos de recursos de impressão ou de produção dos livros. Portanto, ficamos de facto com uma visão 3D daquele assunto. Não é? É raro eu ter que fazer algum tipo de pergunta ou de esclarecimento a este cliente. E isto é porque eles se dão a esse trabalho, dá trabalho fazer um bom programa de design. É muito mais fácil dizer, depois nós conversamos, depois um telefonema. Não, sentarem-se e escreverem de forma séria aquilo que pretendem, e é um trabalho que compensa, ou seja, é um trabalho que dá frutos bons e muitas vezes mais rápidos. Eu tenho frequentemente a sensação, ao ler um programa de design da Polity, que ao ler o programa, a ideia já quase lá está, parece que emerge. Não é? Muitas vezes com edições portuguesas não é tanto assim. Há muito mais interação, no sentido de pergunta-resposta, esclarecimento, confusão. Portanto, são um luxo, no fundo, estes briefings da Polity. E neste caso, desta coleção que eu vou apresentar, o cliente pediu o desenho de capas para uma coleção sobre economia chamada The Future of Capitalism, que se destinava ao público escolar, mas também ao público geral. O programa de design dava algumas informações importantes. Dizia que se tratavam de livros pequenos, muito focados no assunto e que podiam ser lidos de uma assentada só, portanto, de uma vez só. A Polity não se opunha a uma solução só tipográfica, aliás, diziam que gostavam muito de uma outra coleção desenhada por nós, que não existe no nosso site, e que era uma que eu já mostrei aqui, que era aquela dos temas de psicanálise, aquela com as cores muito fortes. Eles gostavam muito dessa coleção. E, portanto, faziam questão que fosse uma solução inteligível, o nome do autor teria de ser grande e deveria obedecer-se a uma forte coesão visual ao longo de toda a coleção. Portanto, eles queriam que cada livro que saísse, a coleção ficasse mais forte, que se identificasse que eram livros da mesma coleção. E havia ainda um detalhe muito significativo, que era o seguinte: todos os títulos eram colocados em forma de pergunta, portanto, todos os livros, o título era uma pergunta. Esse aspecto não era novo, havia já uma coleção deles em que isso acontecia e da qual podem ver esta capa. Portanto, esta capa não é nossa, não foi desenhada na FBA, já existia, uma coleção que é deles. E este aspecto do título ser sempre uma pergunta pareceu logo uma coisa muito determinante, muito forte. Fiquei a pensar mesmo naquilo, ficou a ecoar no meu pensamento e percebi que, embora eu não soubesse muito bem como, a solução previsivelmente passaria por aí, porque é uma coisa fortíssima. Um livro que começa
Eu normalmente pego num livro para me esclarecer ou para me distrair. Agora, um livro que me faz uma pergunta é uma abordagem diferente e achei que isso devia ser aproveitado, essa diferença devia ser trabalhada. Mas também não queria recorrer a um grande ponto de interrogação, como fazem nesta coleção, ou a fazer um padrão de pontos de interrogação, assim uma coisa decorativa, não queria mesmo nada por aí. Queria pegar na ideia da pergunta como algo de interação, que nos interpela, que fala connosco. E, portanto, gostava de fazer um projeto que agarrasse em todas as diretivas que o cliente nos tinha dado e com elas mesmas encontrar a solução inteligente e até divertida, portanto, a partir desta questão da pergunta. E há aqui uma questão importante a esclarecer. A Polity alertava muitas vezes para fazerem uma capa tipográfica, não vemos qualquer problema nisso, porque há editoras que querem sempre ter um boneco, acham que uma fotografia que vende, etc. A Polity não tinha necessariamente essa abordagem. E porquê? Porque nós estamos a ajudar-nos a perceber que muitas vezes uma capa tipográfica é a única solução para algo que eles queriam, que era na montra da internet, portanto em sites que vendem livros, como por exemplo a Amazon, nós não vemos o livro no tamanho real, o que nós vemos é uma representação em tamanho de selo. E eles queriam que nesse tamanho, no monitor, as pessoas conseguissem ler o título do livro. E isto levanta problemas, revoluciona um bocadinho a maneira de pensar a capa dos livros. Porque uma coisa é eu pôr um tipo de letra num determinado corpo para se ler no tamanho real da montra, ou num escaparate numa livraria, outra coisa para se ler num ícone que tem 3 cm de altura, e que está reduzido a X%. Portanto, para se conseguir ler o título, e às vezes até, já agora, o autor, a coisa é difícil pôr lá na capa mais alguma coisa para além do próprio texto. E, portanto, a solução tipográfica vinha muito deste lado de exigência do mercado, com o qual nós tínhamos que lidar. Mas então apetecia-me, como eu dizia, apetecia-me pegar nestas ideias todas e fazer algo que fosse divertido, que pegasse na ideia da pergunta, que humanizasse o livro através da pergunta. E foi aí que pensei que a pergunta podia ser pôr o livro a fazer uma pergunta como alguém interpela outro alguém, ou seja, vamos na rua e alguém que não conhecemos nos pergunta as horas ou indicações para chegar a qualquer lado. E, portanto, alguém nos pergunta alguma coisa, nós não estamos à espera, e como não estamos à espera podemos não ter ouvido bem, portanto, essa pergunta volta a ser feita. A pessoa reforça a pergunta, já não a faz da mesma maneira, mas já só faz a segunda parte. No fundo, é ecoar a pergunta original. E foi essa a ideia que resolveu o design desta coleção. Portanto, o livro faz a pergunta através do título, mas depois reforça através da cor, numa segunda pergunta que também funciona e que tem um destaque maior. E isto feito de forma muito económica, só tipografia e 3 cores. Quer dizer, é difícil fazer com menos. E percebi, foi um bocadinho como naquela coleção lá atrás da psicanálise, será que isto é aplicável a todos os títulos? E foi isso que fomos ver. E a verdade é que foi resultando. Foi resultando, uns mais do que outros, mas conseguimos sempre ir fazendo com estas cores um bocado histéricas, que eles também gostavam, estas soluções pela tipografia. Às vezes não há um reforço de pergunta, às vezes é uma pergunta, já é uma segunda pergunta, mas que também faz sentido naquele livro, naquela coleção. E a verdade é que hoje a coleção tem resultado. Quase todos os títulos têm funcionado. Foi bem recebida a coleção pelo público, pelo cliente primeiro e pelo público em seguida. E pronto, e é isto. Para concluir, queria apenas dizer que estou convencida mesmo que estas 3 formas de dar ideias, de encontrar ideias, não são as únicas, continuo à procura, mas para já são as que tenho, são aquelas que partilho convosco. E esta coisa de trabalhar com aquilo que temos, esta fruta da época, é de facto uma maneira segura, e mais do que segura, porque segura é uma palavra que pode ter uma conotação até pouco simpática, um bocado negativa, no sentido de que ninguém arrisca, ou é sempre uma abordagem segura. Segura no sentido de que as ideias de facto não são como fadas, que há quem acredite e há quem não acredite, que venham ter connosco, se quiserem. As ideias trabalham-se, e a Paula Rego diz, sim, a inspiração vem ter comigo, mas eu também me sento 8 horas por dia ao cavalete, à espera que essa inspiração venha. Portanto, senta-se a trabalhar, com o pincel na mão. Isto para dizer o quê? As ideias muitas vezes vêm porque estamos a trabalhar nelas.
se tivermos aquela ideia, não é, de Arquimedes no duche e do seu momento eureka, acontece, mas não é processo. E, portanto, aquilo que eu resolvi abraçar como método para colmatar o tal medo, não é, que tinha quando estava um pouco na vossa situação, em breve ir trabalhar e pensar, se não tenho ideias, como é que eu faço? Como é que eu vou comprar uma ideia à última hora? E, de facto, o processo é um bocado inverso. As ideias muitas vezes já lá estão, é preciso fazer essas perguntas. É evidente que depois há trabalhos, e há clientes, e há assuntos mais frutuosos ou mais sumarentos do que outros, mas, no meu caso, sempre tenho aceitado aquilo com que tenho para trabalhar, eu tenho que trabalhar de forma honesta, não é, com aquilo que tenho e para aquilo que tenho, com aquilo que faz sentido. Não é? A verdade é que as ideias, mesmo quando não são geniais, são adequadas. E uma ideia adequada é uma boa ideia, não é? Porque se resolver bem o problema é uma ideia perfeitamente suficiente, válida e boa para trabalhar. E pronto. E é uma ótima maneira também de aliviarmos esse estado de sob pressão que é muito falado e muito sofrido na nossa profissão. Obrigada. Vamos agora às perguntas, se alguém tem perguntas. Não? Boa tarde. Olá. A professora falou de que tinham sido coleções bem recebidas pelo público. Como é que vocês conseguem medir esse feedback? De forma que vocês conseguem contabilizar que assim esta resultou? Sem ser pelas vendas. Sem ser pelas vendas? Sim. Normalmente é pelas vendas que os clientes nos dão esse feedback. Portanto, o próprio cliente gosta, não é? E depois percebe que nas lojas que as pessoas reagem bem e que os livros escoam, não ficam nas prateleiras. Isto em termos de público. Em termos, por exemplo, em termos de par, ou seja, do ambiente do design, são coleções, não são todas, mas algumas delas ganharam vários prémios internacionais de design, prémios bons. Portanto, há também esse reconhecimento, há várias maneiras de medir, não é, o nosso trabalho. Primeiro tem que nos agradar a nós próprios, não é? Esse sucesso tem que sentir, eu tenho que sentir todo este trabalho. Fiz isto de forma honesta, a ideia é boa e consegui levá-la adiante e ela funciona. E mais, funciona num ambiente comercial. Porque às vezes parece-me a mim mais fácil arriscar ou trazer soluções menos convencionais em ambientes mais protegidos. Do que é que eu estou a falar? Estou a falar de edições de luxo, de instituições com grandes orçamentos, álbuns de artista, portanto, universos em que há muito maior permissividade para dar aso às soluções mais inesperadas. Agora aqui não, quer dizer, são editoras no mercado, têm que vender para receber dinheiro, para pagar aos funcionários, para poderem editar mais livros, para poderem pagar direitos de autor. Portanto, o design é esta profissão ao serviço de algo. Não é? Nós não estamos aqui a fazer arte, senão por isso íamos para belas artes. Não é? Portanto, há esta utilidade prática de ajudar alguém a vender, ou a comunicar, ou a prestar algum tipo de serviço, ou de produto, mas tem de funcionar. Não é? E, portanto, essa é uma das coisas que me agrada desse no design, é este estar ao serviço de, há aqui evidentemente uma componente de criatividade e de autoria muito forte, não é? E por isso é que o design está tradicionalmente ligado às belas artes, ou às artes em geral, mas não nos podemos enganar, há aqui uma componente de estar ao serviço de, eu tenho uma encomenda e tenho que lhe responder, e ela tem de cumprir, porque senão o próximo projeto o cliente já não vem ter comigo, porque eu não resolvi o problema, eu gastei dinheiro, gastei tempo, e ele ficou com o produto por vender, por distribuir, as pessoas não gostaram, a coisa não funcionou. E, portanto, há aqui uma série... É esta terra, este território vago, um bocado mesclado de criatividade, de serviço, de utilidade, com risco, etc., que eu também acho que torna o design um campo tão interessante, tão engraçado, tão vivo. Não é? Mas eu digo isto muitas vezes aos meus alunos, que é, não podemos confundir-nos com artistas. Não é? Eu não estou à procura de um mecenas. Um artista
não tem um trabalho que visa a utilidade. Por isso é que é considerada muitas vezes esta utilidade uma coisa ótima, ou seja, ele não está comprometido, ele está acima desses compromissos, como escritor. Quando está comprometido está ao serviço de alguém, é algo logo de desconfiar, não é? Está politizado, ou está uma encomenda, uma agenda. Não, é essa liberdade que dá, é essa falta de encomenda, é essa inutilidade que dá aos artistas um estatuto maior, não é? De estar acima disso. Nós não, os designers estão ao trabalho temos que prestar este serviço. Portanto, há aqui uma grande componente de autoria, não é? De criatividade, mas ao mesmo tempo deve ser muito temperada com esta ideia de que eu sou uma prestadora de serviços. E muitas vezes o meu trabalho é melhor quanto mais transparente e menos autoral ele for. Eu, se paginar um livro para ler, se eu for paginar os Maias, 700 páginas de romance, e se a pessoa estiver a ler os Maias e a reparar que design tão giro, olha que giro, depois aquilo numa página, e interlinha, e o comprimento, e o tamanho do caractere, etc. Estou a prestar um péssimo serviço ao Essa Queiroz, à obra e aos leitores. É como alguém que quer fazer um vidro com uma janela porque a paisagem é muito linda lá fora e põe um vidro fosco para repararem no vidro em vez da paisagem, não é? Eu não vou fazer um bom serviço se fizer um design que se note. Portanto, aí não é uma parte de ser autora, né? Criativa. É prestar um serviço transparente que cumpra. Ponto. É evidente que nas capas já não estamos a falar da mesma maneira, já é uma embalagem. A capa de um livro é a sua embalagem. Tem que ajudar a vender, esclarecer, chamar as pessoas, abrir o apetite. E nesse sentido há aqui uma imagem de brincadeira e de cor e de jogo, etc., muito maior. Agora, em última análise, ao fim do dia, como se diz na América, tem que vender. Se não vender, falhou. E provavelmente a próxima encomenda já não vem para nós, vai para outro. E, portanto, esse medir desse sucesso, há várias formas. É o que eu dizia, há a minha satisfação pessoal no sentido de que estou orgulhosa deste trabalho. Há os meus pais que dizem, não, está bem. A própria empresa muitas vezes funciona como um filtro. Eu não trabalho sozinho, portanto, somos várias pessoas. Há um diretor criativo, etc. Há o cliente, ele próprio muitas vezes nega trabalho. Isto não vai funcionar porque isto, ou isto faz lembrar não sei o quê, ou isto leva as pessoas a pensar algo que é completamente contrário àquilo que pretendemos. Portanto, o cliente é um segundo filtro, ou um terceiro filtro. As vendas são um outro. E, em último caso, os tais prémios que eu falava, que sabem muito bem, mas que já são quase outra dimensão, quer dizer, já é uma coisa um bocadinho da tal vaidade, que é evidente que sabe bem, mas não. Há muitos livros que são premiados, há muitos prémios de design de trabalhos que foram flops, fiascos, em termos de resolução do problema a um cliente específico. Portanto, pronto, há várias métricas, uma nuvem, um cluster, uma nuvem de vários aspectos. Claro que quando conseguirmos que todos eles ganhem, é ótimo, é muito recompensador. Obrigado. Mais alguma questão? Não? Então, Ana, muito obrigado. Obrigada. Voltamos ainda atrás às 16h45. Obrigado. Alteração da hora. Meia hora. Está fechado. Meia hora. Estou com um quarto de hora só para comer.